Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo posteriormente. Venho trazer aqui mais uma vez uma visão do mundo elétrico e seu comportamento no mundo espiritual, no qual nós não vemos e nos foi tirado desde o nosso nascimento e passamos a ficar desapercebidos, sem entendimento daquilo que nos rodeia e nos gera grandes perguntas e passamos a ficar sem respostas, muitas vezes com respostas de agentes da maçonaria, agentes do mundo da ciência, que não está totalmente errada, mas omitem verdades para que os filhos de Deus não compreendam o funcionamento do seu próprio ser e fica sem entendimento daquilo que poderia ter uma compreensão melhor, inclusive dentro das escrituras. Eu trago aqui hoje o básico para a gente ter pelo menos um entendimento daquilo que nos foi tirado. Não adianta passar tudo de vez, porque o excesso de conhecimento para aquilo que foi totalmente tirado vai criar um tipo de atraso na absorção daquilo que é para ser compreendido. Então eu estou trazendo aqui hoje, aos poucos, trazendo várias chaves, vários entendimentos, vários conceitos da visão elétrica, com demonstrativos reais daquilo que acontece e a forma construtiva de como é feito os tipos de instalações baseado nesses tipos de entendimento. Aí nós fizemos sempre a pergunta: de onde é tirado todo esse conceito, tudo aquilo que é real, que é físico, e é feito daquela forma construtiva, é feito desse jeito? Por que é feito desse jeito? Por que é feito daquele jeito e ninguém explica? De onde veio essa teoria da engenharia para se gerar esses tipos de formas construtivas e ninguém explica o porquê? Não existe nenhuma escola praticamente explica o conceito matemático, mas o conceito histórico desse nível de entendimento muito é burlado, muito é escondido. Então venho trazer aqui, a princípio, essa linha de entendimento sobre a forma toroidal e, e o seu fluxo magnético, como funciona esse fluxo magnético dentro do sistema toroidal, em que vemos hoje em transformadores, em motores, em linhas de proteção, que são instalados dentro de indústrias, de fábricas, em equipamentos eletrônicos. Todos existe esse mesmo sistema toroidal, mas não é explicado. Então temos aqui uma forma toroidal, que é um toroide, é um torus eletromagnético, que é praticamente uma bobina enrolada em um núcleo, num anel circular. Ou seja, todo fluxo energético que entra e sai, observe que ele entra, faz os espirais circulares e sai. Observe que deixei aqui no canal outros vídeos que têm o mesmo nível de entendimento sobre essa linha horária, do fluxo horário, e que vai ajudar bastante sobre o entendimento da forma toroidal. E isso está falando da gente. O entendimento do mundo elétrico fala propriamente da gente e a gente não consegue compreender. Todos nós temos essas formas construtivas dentro do nosso corpo e até a nossa matriz é feita de forma toroidal e todas as coisas são feitas baseadas na matriz humana e na matriz anti-geração da Terra, que foi feito antes da geração da Terra. Todas as linhas toroidais e magnéticas foram realizadas antes da formação da Terra. Então, nada do que ninguém descobre, inventa nada. Todas as pessoas descobrem algo daquilo que já existe, sempre existiu. Então temos aqui um anel circular, onde as linhas entram por um caminho e saem por um único caminho. Só tem uma entrada e uma saída. É um ambiente confinado. Só tem uma entrada e uma saída. Não tem outra forma de acessar as linhas toroidais se não for dessa forma. Então observe que
o ambiente, a energia, ela fica, a corrente elétrica, ela passa pelos fios, e o campo magnético é gerado aqui, ele fica preso no núcleo do anel. Ou seja, ele não gera interferência nem fora, e nem ninguém de fora é gerado interferência na parte interna. Nós vamos entender isso aí mais para frente, numa aplicação real, num vídeo feito real, do entendimento dentro de um sistema elétrico construtivo. Então observe que as linhas entram e saem. Observe, interessante como isso é apresentado para a gente, numa forma circular, anelada, e todo de frente, você olhando de frente, ele sempre gera um looping e um bilooping. Existe aqui um looping, mas quando observamos de frente está sendo gerado um bilooping. Nada é à toa. Esses caras não fazem nada à toa. Então vamos para frente, vamos ver um vídeo explicativo onde essas linhas magnéticas aqui, ela tem a função de captar informações daquilo que é passado por dentro da linha magnética. Vamos apresentar aqui agora um vídeo e no final do vídeo voltamos para mais explicações. Aqui, pessoal, o que eu queria mostrar: um sistema toroidal onde o aterramento entra pelo fluxo magnético, sai fazendo um looping, ou seja, ele entra por aqui, entra no torus, em looping, fazendo um 8 aqui no próprio cabo. Ele entra aqui no torus, faz um loop no próprio cabo, retornando por aqui, e fecha na malha, no barramento de aterramento. Ou seja, quando o torus identifica que existe uma fuga de corrente através desse 8 que está em looping aqui, ele emite um sinal para esse equipamento, que é o anunciador, e automaticamente alarma para que identifique uma falha no sistêmica nesse aterramento. Ou seja, mas ele precisa estar dentro das linhas toroidais, porque senão ele não exerce função de identificar falha. Mas relembrando, esses caras tiram isso de onde? Nada é à toa. Então é bem claro aqui, é porque não dá para mostrar. Aqui atrás ele entra no aterramento, passa pelo torus, fazendo um looping em 8. Ele entra, que é só uma perna do 8. Ele entra, faz um looping em 8 e sai por aqui por trás e segue caminho até fechar no barramento sequente. Então esses caras não fazem nada à toa. Esse aqui é um exemplo clássico de magnetismo por sistema toroidal, onde tem uma entrada e uma saída. A gente vai ver isso mais adiante aí. Então, voltando aqui, pessoal, vemos aqui agora, após o entendimento do vídeo anterior, o funcionamento em bilooping, que é aplicado, não é aplicado naquele vídeo. Naquele vídeo é aplicado somente um looping, onde o cabeamento que é representado por esse fluxo aqui, ele entra pelo vórtice, ele entra pelo fluxo magnético e sai. Ou seja, é um cabeamento que entra e sai. Nesse caso aqui é uma apresentação só de uma hélice de um drone, no qual eles utilizam bilooping para poder gerar linhas de equilíbrio no sistema aéreo. Mas essa mesma aplicação é utilizada dentro do torus magnético. Ou seja, naquele vídeo foi apresentado que o cabo, o aterramento, ele entra pelo torus, sai, mas quando ele sai, ele vem fechando um loop, ou seja, aqui ele cria um cruzamento, nessa parte aqui, cria um cruzamento. Mas observe que esse exemplo aqui desse bilooping não é algo que é escondido totalmente e há muito tempo é apresentado como um 8 deitado, ou seja, linhas magnéticas
que entram pelo tórus, onde elas são analisadas por dentro do tórus, e que eles são espelhados de forma a se duplicar em um outro tórus paralelo. Nada é à toa. Então, esse bilooping é utilizado, inclusive, na forma da engenharia mecânica espacial, na questão de aeronaves e equipamentos que possam desenvolver um voo de forma equilibrada. Então, nada é à toa. Observe aqui que, mais para baixo, na questão da energia de fusão nuclear, vocês querem entender sobre a questão de fluxo de energia, o polo de energização, qual o fluxo real de energia, voltem no vídeo anterior a esse, que vocês vão ver o sentido real da corrente, que também é aplicado dentro do tórus magnético. Quando a polaridade ele recebe tensão, a polaridade dos elementos, elas se modificam de polaridade mais para menos. Então, tudo isso aí é bem explicado dentro desse vídeo, e depois vou trazer um vídeo mais aprofundado sobre a questão de polarização e despolarização, na questão de aplicação de tensão. Nesse caso aqui, onde o fluxo de energia dentro do padrão toroidal é feita o princípio da energia de fusão. E isso é utilizado dentro do que está sendo estudado hoje em dia, dentro da fusão nuclear. A fusão nuclear dentro de sistemas como equipamentos de geração de energia em alta demanda, como, por exemplo, o LHC-SER, ele utiliza esse fluxo de energia para trabalhar a quebra de moléculas atômicas. Então, é um assunto mais aprofundado, mas que tem grande relevância no papel, no entendimento do fluxo toroidal. Então, o fluxo de energia, observe que aqui ele entra, observe que no vídeo anterior ele mostra entrando um cabeamento, ele entra, faz um looping aqui e volta trançando por fora, ou seja, ele trança por fora aqui, o cabeamento que entrou é trançado por fora. Mas se eu entendo que aqui existe uma linha magnética e que existe várias linhas magnéticas aqui, e que existe aqui o progresso do tempo, aqui existe o progresso do tempo no sentido horário. Observe que está no sentido horário o progresso do tempo. Eu consigo, a ciência jamais vai te dizer, jamais vai dizer que isso é possível. Inclusive, a ciência explana totalmente que isso seria impossível, você entrar com o fluxo magnético aqui, com a linha magnética, e aqui dentro se desdobrar na linha do tempo, de forma que você entre no ponto A e volte até o ponto inicial aqui, para poder exercer um padrão de looping contínuo. Você entra por aqui e volta por aqui, sempre corrigindo as linhas anteriores, numa linha circular. A ciência nega isso e diz que isso é ficção, sempre ficcionando quando parte para o lado espiritual. Mas enfim, nada que esses caras fazem podemos levar 100% em nível de consideração. Mas entendemos que existe isso quando vemos que seres que acessaram essa matriz aqui fizeram justamente isso que nós estamos falando aqui. Entrar pela matriz humana e fazer processo de entrar novamente em loop. Entrava, se esvaía, saía e entrava novamente pelo ponto inicial. Então, isso é uma área da elétrica e da área quântica em nível avançado, que é possível entender pela linha, pelo menos pela linha básica, já é possível entender o fluxo auxiliar. Ou seja, é a energia de fusão, mas que trabalha sobre a linha do tempo, mas que ele usa um fluxo auxiliar para poder acessar novamente. Então ele fica preso dentro desse núcleo magnético. Essas linhas que saem aqui fora são linhas bem de fluxo magnético menor, ou seja, a sua concentração maior está dentro do núcleo de anelado, mas aqui fora ele exerce um fluxo menor.
Isso entendemos melhor na questão do confinamento de plasma, e que é a base dos reatores de fusão, e nas aplicações como o campo magnético, que são encontrados na vasta escala do universo. Então, esses caras escondem muito essa questão aqui. E na topologia bitoroidal, isso é muito aplicado aqui. Pegue esse torus aqui e coloque ele aqui. Quando você pega esse bilooping aqui, que é utilizado como exemplo para áreas de aviação, como equilíbrio no voo, pegue esse fluxo aqui como linhas de vórtice e coloque dentro desse fluxo toroidal. O que é que você vai ver aqui? Um 8 deitado, como foi apresentado no desenho anterior, com vários fluxos toroidais entrando e saindo, entrando e saindo. Nada que esses caras fazem à toa. Então, esse exemplo de fluxo toroidal, que são exemplos de fluxo para dois toros, onde a energia flui em movimento contínuo de dentro para fora, em forma de um vórtice. E ele é estudado por caminhos, sempre por caminhos diferentes. Sempre por caminhos diferentes, totalmente contrário daquilo que foi proibido. Mais para frente nós vamos entender sobre essa questão da proibição espiritual. Dando continuidade aqui, o que é que dentro da palavra fala a respeito justamente sobre esse fluxo magnético, e entendíamos que era sobre algo da vida de alguém, mas pegando essas passagens aqui, joguem isso para a eternidade. Joguem essas 3 passagens para a eternidade, antes do nascimento aqui. E quando você vai entender sobre o fluxo elétrico, o movimento da eletricidade, a questão do vir aqui e sair daqui, você começa a ter um entendimento sobre as linhas temporais, sobre a questão da preexistência, sobre a semente da serpente e tudo aquilo que eles faziam aqui para poder burlar a matriz humana dentro do próprio Toros. Observe aqui que em Mateus capítulo 2, versículo 12, o que é que fala? E sendo avisados por Deus em sonho, observe a palavra sonho, em sonho, para que não retornassem para Herodes. E eles partiram para a sua terra por outro caminho. Observe aqui que a palavra sonho prefigura dualidade entre esse mundo aqui e o espiritual. Herodes prefigura Samael, também na situação de dualidade, aqui como um ser humano, mas lá como um ser espiritual caído. Sua terra prefigura também dualidade. Observe que a dualidade está em tudo aqui, tanto essa terra aqui como para onde. Nós viemos daqui, nascemos aqui, viemos daqui. E por que caminho? Olhe toda a aula que nós tivemos agora por outro caminho. Lembra que as esferas toroidais, você tem uma entrada, exerce trabalho útil na entrada e sai. Uma entrada e uma saída por outro caminho. Entrou por um caminho e sai por um caminho, por outro caminho. Então, são linhas temporais dentro do torus magnético. Em Reis também fala o seguinte: assim ele se foi por outro caminho, observe aqui, outro caminho, e não retornou pelo caminho que veio, ou seja, ele não fez o processo do Ouroboros, 8 deitado, e não retornou pelo caminho que veio. O que é que a semente da serpente fazia? Então, observe que está tudo ligado. Aqui também está falando sobre entrar por um caminho e sair por outro, e não entrar e voltar pelo mesmo. Todas as coisas reconectadas nas linhas toroidais. Aqui no Deuteronômio 28:7 fala: e o Senhor fará com que os seus inimigos, esse aqui fala mais sobre tudo, Deuteronômio 28:7. E o Senhor fará com que os seus inimigos se levantem contra ti e sejam feridos perante tua face.
E eles sairão contra ti por um caminho e fugirão por 7 caminhos. Onde é que entra o 8 aqui? O 8 é justamente a questão que essas cabeças da besta faziam. Eles perdiam as 7 batalhas e sempre faziam questão de retornar pelo Taurus, no formato de 8. Lembra do 8º rei? Nada é à toa, pessoal. Tudo está conectado. A Bíblia o tempo todo falando da parte elétrica, das linhas elétricas, do fluxo biológico, de todas as coisas e não percebíamos. Agora, voltem para a aula anterior e vou fazer a última explicação aqui para finalizar. Lembra do Taurus magnético? Ele representa o útero. O feminino, aquele que representa a Ruach HaKodesh, o sentido da corrente é no sentido do Taurus, onde dentro do útero, lembra que eu falei que dentro do útero, quem está aqui dentro não interfere em nada fora, e quem está fora não pode interferir dentro? Não existe interferência de fora para dentro nem de dentro para fora. Está num invólucro anelar, protegido para que exerça trabalho útil, saia por um processo de... Lembra do Taurus que eu falei lá, no processo do quadro elétrico, onde o Taurus, o cabeamento entra, para que ele entra, pessoal, ali? Ele tem que entrar ali, vai por um outro equipamento, amarelinho, fecha no barramento e emite um sinal de falha. Observe que esse útero aqui, ele exerce a mesma função do Taurus na questão do sistema toroidal. Ele recebe o fluxo magnético de Ruach num formato de looping único. É um looping único, não é bilooping, no formato de looping único. Exerce função que é trabalho útil. E aqui dentro ele já é analisado, já é julgado, já é justificado, já é analisado por tudo. E volta para onde? Para Deus. Então, esse vórtice entra pelo útero, que é justamente o Taurus, faz o trabalho útil e volta para Deus. Então, o sentido da corrente é do negativo para o positivo. E se desviar para a Terra, esse fluxo se desviar para a Terra, ele não volta para a eternidade. É por isso que essa Terra aqui é justamente o ponto de desconexão para aqueles que estão caídos não voltar, não conseguem mais voltar para Deus, porque está desconectado da fonte. A conexão do neutro com terra não faz trabalho útil. Só existe conexão do polo negativo com o polo positivo para voltar para Deus. Espero ter ajudado em alguma coisa e pensem, pessoal, raciocinem, busquem conhecimento, busquem se interagir com a verdade, porque essa é a verdade que liberta. Ela não vai te salvar, mas ela vai te libertar de muitas coisas que o sistema te propõe como mentira para te manter aprisionado. Que Deus abençoe a todos.